Pronto, já iniciou. Ok. Boa noite, irmãos. Eu sou o Frater Guzac. Hoje a gente vai falar sobre o templo astral, um assunto pouco falado dentro do ocultismo, mas é uma ferramenta de extrema importância. O templo astral ele tem diversas funções e funcionalidades, mas as principais é te ajudar, te auxiliar na projeção astral e auxiliar também na questão ritualística, ou seja, quando você for praticar os seus atos magísticos, tá bem? Não apenas isso, ele é como se fosse ali o seu templo. Não é como se fosse, não. Ele é seu templo onde você consegue guardar as ferramentas mágicas astrais, também chamadas de armas do mago. São as suas armas mágicas, tá bom? São suas ferramentas aí de uso da ritualística, principalmente, tá bem? Então, a gente vai falar dividir esse assunto em duas partes. A gente vai falar do templo astral como um todo, mas também segmentar ele na questão da parte da projeção astral e na parte da ritualística, tá bem? Eu vou falar para vocês sobre como ele funciona nesses dois âmbitos e também como ele pode ser criado. Depois eu vou completar com experiências pessoais minhas da utilização do templo astral, tá bom? Eu uso ele até hoje. Igual a gente estava falando aqui no começo, muitas vezes as pessoas pensam que a gente usa o templo astral ali só enquanto está aprendendo a projeção, aprendendo a ritualística, e depois que aprendeu, abandona ele. Não, mas na verdade o mago usa ele sempre. Por mais que você dominou a arte da projeção astral, da ritualística, você ainda usa como o seu templo astral ali, para você guardar seus insumos, acerrar suas ferramentas mágicas, acessar ali de uma forma mais direta, mais rápida, tá bom? É muito mais fácil do que você sair numa projeção, porque sair do corpo é muito fator ali que interfere na sua lucidez, nas suas energias, na sua rememoração. Então é melhor você ir direto para o seu templo astral e dali você vai para outro lugar. Então o mago está sempre utilizando. E como o mago está sempre fazendo rituais, ele está sempre utilizando o plano astral, tá bem? O templo astral, ok? Então vamos falar do geral, começar explicando o básico do que é o templo astral. O templo astral, meus irmãos, é basicamente um templo. Imagina no seu templo físico. Se você faz um templo físico... Opa, caiu. Se você faz um templo físico, irmão, imagina como se fosse um quartinho ali, onde você coloca o seu altar, você coloca suas coisas para fazer, suas práticas espirituais, você coloca ali suas ferramentas mágicas, suas armas mágicas, tá bem? Aí você imagina esse quartinho, só que ele está aqui ancorado na dimensão física, tá bem? Agora, o templo astral é exatamente a criação do mesmo quartinho, né? Não precisa ser o mesmo necessariamente visualmente, ou os mesmos objetos, pode ser um pouco diferente do seu, mas geralmente você vai acabar fazendo parecido para você se habituar melhor, tá bem? Principalmente na construção. Então, você vai fazer esse mesmo templo, mas só que não é um templo físico, é um templo lá no astral, onde você vai construir. Geralmente, a gente faz uma construção só do templo, imagina aí como se fosse um quadrado, um retângulo, onde você vai acessar lá, geralmente sem porta, tá? Imagina ele bem assim, pode imaginar um quadrado ou um retângulo, que você coloca no astral, sem porta, sem janela, que só você consegue entrar, porque você vai colocar as proteções mágicas nele. E lá dentro desse altar, dentro desse templo, você consegue sentar, fazer práticas lá em projeção astral, tá? Com a sua alma, seja em projeção astral dormindo, projeção astral em vigília, você consegue usar a sua visão remota para acessar lá, expansão de consciência para alcançar até lá, e você conseguir usar o seu templo astral de diferentes maneiras, tá bem? Então, você vai construir através da plasmagem, uma técnica chamada de plasmagem criativa, tá bem? Plasmagem criativa. É que você usa o estabelecimento da forma-pensamento, ou seja, você usa a sua imaginação para ativar a forma-pensamento para construir a plasmagem, tá bem? É assim que funciona, por exemplo, cidades espirituais. Elas são feitas nesse exato modelo. Você usa a sua consciência, sua mente criativa, para usar a forma-pensamento e construir plasmagens tangíveis dentro do astral, tá? Não é uma plasmagem física, tá bem? Então, o que acontece? Se você colocar esse templo astral em algum lugar sem proteção, porque você precisa estabelecer as proteções necessárias lá, para ele se tornar tanto invisível,
como é hermeticamente fechado para não ter nenhuma alma entrando nele sem você autorizar, tá bem? E se você não fizesse isso, as outras almas iam conseguir achar ele e conseguir acessar ele, tá? Porque ele é um local que existe e as almas podem vir. Mas aí a gente faz essas proteções justamente para isso, porque é um local seu, é seu templo do mago. Todo mago tem seu templo. E lá no astral você vai ter este templo, tá bem? Esse é o básico que a gente precisa saber do que é um templo astral. Agora a gente vai entender mais as funcionalidades dele, tá bem? Vamos começar falando das funcionalidades do templo astral, ali para a questão da projeção astral. Por que o templo astral ajuda na projeção astral? Bom, é aquilo que eu estava falando para vocês. Sair do corpo, o procedimento da alma sair do corpo, embora por mais natural que seja, ou seja, você dormiu, sua alma é praticamente ejetada do corpo, uma coisa é sair do corpo, outra coisa é sair da zona de torpor do corpo, tá bom? Porque você está vendo aqui meu corpo, imagina que eu estou dormindo. Aqui, ó, tem um campo de 5 metros, dependendo de algumas pessoas, pode chegar até 10 metros, tá bom? A zona de torpor do corpo. Essa zona de torpor, eu estou com meu corpo aqui, ó, dormi. Aí minha alma saiu e fiquei aqui do lado, ó. Como se eu estivesse sentado aqui do lado. Aí o que acontece? Eu estou na zona de torpor, eu estou numa zona que a influência do corpo é muito grande. Então, você está dormindo, quando você está dormindo, você está na catalepsia do sono, né? Duro, travado, você não sai andando, correndo pela casa. Ou catalepsia projetiva, quando você já se projetou, tá bem? Aí, e você está com sono, você está com o seu sistema, o seu cérebro, digamos assim, no stand-by, não está usando todas as funções, não está escutando, não está enxergando. E você, com a alma ali do lado, você puxa essas sensações tudo para sua alma. Então, você fica travado, você não consegue se mexer, você não consegue escutar, não consegue enxergar, ou às vezes escuta, mas escuta com dificuldade. Então, se já aconteceu com você de estar, por exemplo, sonhando algum sonho estranho, e vocês não estão enxergando nada, tenta abrir o olho e não enxerga nada, muito provavelmente você está nessa zona de torpor do seu corpo, está tendo sonhos cerebrais. Os sonhos cerebrais são questões sem sentido nenhum, que pula de uma coisa para outra, vai naquela aleatoriedade, entendeu? Isso aí são sonhos cerebrais. A projeção ela já tem mais a constância, bem? Então, vamos sair do meu corpo aqui, fiquei na zona de torpor, é muito difícil recobrar a lucidez, é muito difícil ter a separação das energias, né? O controle energético, para você trabalhar a rememoração também, e ter uma experiência projetiva, tá bom? Então, a maior fase, a maior desafio da projeção, a parte mais difícil, é sair dessa região. Porque quando o seu corpo está dormindo, a sua alma tem a tendência a pegar aquele sono, aquela vontade de dormir. Aí ela pula para fora. Mas se ela continua aqui do lado, ela continua com aquelas sensações de dormir, onde você fica dormindo e a alma só fica assistindo o fluxo de pensamento do cérebro, ou seja, o sonho cerebral. Então, o ideal é que a alma da gente saia de perto dessa região para a gente ter a nossa projeção. Aí sim a gente vai ter o controle energético, aí a gente vai recuperar a lucidez, que não tem essa influência pesada do corpo. A zona de torpor é como uma região muito pesada, ruim. É aquilo que você está sonhando que está correndo e não anda, porque você está nessa região, tá bem? Então, quando você sai dessa zona de torpor, desses 5 a 10 metros, aí sim você começa a ter leveza e clareza para você conseguir fazer a sua projeção astral. Mas essa é a parte mais difícil, sair dali. Entendeu? Então, quando a gente tem o nosso tempo astral, ele já está lá longe na dimensão astral, ele não está perto do nosso corpo. Por isso também vocês vão aprender que não se deve fazer o tempo astral alocado ali, por exemplo, no seu quarto, porque vocês já conhecem, que eu falei para vocês que existe a interseção astral-terra, que é a dimensão astral aqui na Terra, tá? Mas você não vai fazer o seu tempo para isso, para você não ficar próximo do seu corpo em nenhum momento. Aí seu tempo está lá longe, aí você deitou para dormir, está fazendo a sua técnica de projeção, você está com a consciência estabelecida no seu tempo, tá bom? Aí quando acontecer aquele puff da sua alma pular para fora, você não vai ficar aqui do lado, você vai ir direto lá para o seu tempo astral, tá bem? Aí você está conectado conscientemente com ele, consciência com ele, que é uma criação sua, tem mais facilidade ainda para você ir. Aí o que acontece? Você não vai ficar na zona de torpor, você vai ejetar
é para lá direto. Você vai lá para o seu templo. Então, no seu templo, longe da influência do corpo, numa área protegida, numa área totalmente de energia espiritual que você construiu, impregnou, trabalhou, então a sua chance de recobrar a lucidez ali, ter uma projeção astral lúcido é imensa, é muito maior. Por isso que o templo astral ele é tão importante na questão da projeção astral, tá bem? Então, é basicamente isso, bem simples, não é? A questão é, dormir aqui, meu corpo, minha alma sai, mas elas tendem a sair pouquinho, sai só para o lado, 1 metro, 2 metros, 3 metros, e aí ficou na zona de torpor, a zona difícil de recobrar a lucidez. Quando a gente está usando o templo astral, a gente vai direto para ele. A alma saiu aqui, em vez de ficar nessa zona de torpor, ela vai mais direto para ele, livre de toda a influência das energias do corpo físico, e aí a gente consegue estar num lugar muito mais espiritualizado. E outra coisa também, vai ter o fator que te ajuda a recobrar a lucidez, não só por causa da questão energética, mas pelo fato de você estar no seu templo astral. Você falou, eu estou no meu templo astral. Se eu estou no meu templo astral, eu estou no astral. Então, você condiciona a sua consciência a perceber isso, tá bom? Porque muitas vezes acontece o que na projeção astral? Você até sai da zona de torpor, você está até andando no astral, mas só que você não está lúcido, não consegue recobrar sua lucidez, porque você acha que você está caminhando, porque muitas vezes a pessoa pensa, não, quando eu estiver no astral, vou perceber que ela é diferente. Não é muito parecido com aqui, tá? Muito parecido em termos da sua sensação. Você sabe que é real, você está lá, aqui é real, você olha para suas mãos, é real. Entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Agora, quando você se depara no seu tempo astral, você fala, opa, se eu estou no meu tempo astral, aí já vai virando um gatilho na sua consciência. Se eu estou no meu tempo astral, é porque eu estou em astral. Se eu estou em astral, eu estou projetado. Tá bem? Aí você já consegue recobrar na hora. Opa, já recobrei a lucidez, estou projetado, vou sair do meu tempo, vou dar o meu rolê, vou fazer as minhas investigações, buscar os meus estudos e tudo mais. Tá bem? Por isso que é uma ferramenta importantíssima para quem está desenvolvendo a projeção astral. E muitas vezes você vai dormindo fazendo uma técnica, faz a técnica certinha, você faz muito bem. Mas como você está ali trabalhando a energia, né? Você não tem que trabalhar o EV, o estado vibracional, você não está concentrado, põe energia nos pés, traz para a cabeça, trabalha o teu chakra. Querendo ou não, você está sentindo ela no seu corpo físico ainda, tá bem? É o corpo astral que está trabalhando as energias dentro? Mas você ainda está acoplado no físico. Então, na hora que a sua alma sair, você ainda vai estar com as sensações do corpo, pensando no corpo. E aí, você vai ficar atrelado ao corpo. Você não vai expandir os seus laços energéticos, o seu cordão de prata. Agora, quando você se depara lá no tempo astral, aí é outra coisa. Você já percebe aqui, você já tem aquele gatilho. Falando, opa, estou aqui, sinal que eu estou projetado. Entendeu? Então fica muito fácil. Você deu de cara com o templo astral, você já sabe, tá bem? O templo astral é você que está no astral, é hora de fazer sua projeção e não pensar no corpo. E também isso aí é outra coisa que ajuda psicologicamente, porque tem a psicologia da alma também, funciona muito parecido com a daqui. Se você está perto do corpo, sentindo o corpo, pensando no corpo, você lembrou do corpo, você volta. Não sei se vocês assistiram às aulas anteriores, onde eu falo que se você está lá no astral, pensou no corpo, você é puxado instantaneamente, tá? Aí, muitas vezes, é o que atrapalha. A pessoa até fala assim, o irmão fala assim, nossa, Fábio, eu percebi lá no sonho que eu estava sonhando. Mas o que aconteceu? Eu acordei, porque lembrou do corpo. Aí, agora, quando você acorda lá no seu tempo astral, você não pensa no corpo, você está pensando no astral e acaba até esquece do corpo. E aí facilita a sua projeção astral, tá bem? Deixa eu falar também um pouco agora da parte da ritualística, né? Por que a gente usa o templo astral para fazer ritualística, né? Além do óbvio que eu já te falei, que a gente guarda ali os insumos, né? As ferramentas, as armas mágicas, tá ali. E que questão da magia, irmãos? A magia é uma lei natural, ou seja, a magia é uma lei natural, não, desculpa, a magia é a utilização das leis naturais. Bom, aí muita gente pergunta assim, mas Frater, o que é a magia? A magia funciona? Como que ela funciona? O que é isso de magia, né? É uma coisa
alheia da realidade de todo mundo, ninguém tem acesso a ela, tem, as leis naturais estão aí, só que a magia é a utilização, a aplicação das leis naturais, tá bem? Ou seja, não é uma forma de você distorcer as leis naturais ao seu bel prazer e fazer o que quiser, não é. É você usar as leis naturais ao seu favor. Eu gosto de brincar com o exemplo do avião. O avião voa porque ele viola a lei da gravidade? Não. Ele voa porque ele usa a lei natural da aerodinâmica, tá? O avião não viola a gravidade. O avião está violando a gravidade. Tem 300 toneladas de aço no céu. Não. Tira o ar para você ver, o avião despenca igual uma pedra. Bem, a magia é exatamente o conceito parecido. É você utilizar as energias do universo, as leis naturais primordiais ao seu favor. E como que funciona o procedimento, falando basicamente? Toda a ação magística ela é feita no plano mental, tá bom? Saibam disso. O plano mental, eu gosto de falar sempre, porque eu não gosto muito dessa tradução plano mental, falar de mental superior, entendeu? Eu não gosto dessa palavra, porque dá a impressão que está falando disso aqui, ó, da mente humana. E a gente não está falando disso. Eu gosto de chamar de plano consciencial, ou consciencial superior. Eu gosto de usar essa palavra, que é o plano da consciência, o plano do espírito. Então, toda a ação magística, ela se dá a partir do plano das ideias, o plano da consciência, tá bem? Você já deve ter lido isso, talvez deparado com isso em algum momento, ou se não deparou, é bom que vocês já entendam a informação agora, porque vocês têm uma visão diferente da magia, tá? Muito futuramente, quando vocês forem estudar a Kabbalah hermética, não é aquela Kabbalah judaica de árvore da vida, não é nada disso, tá? A Kabbalah hermética é o ato da criação, tá bom? Você vai ter, por exemplo, eu vou até falar uma coisa que não se pode falar muito da Kabbalah, é o Fiat Lux, o que se faça a luz e a luz foi feita, tá? Então, traz na Torá, Deus fala uma palavra, Fiat Lux, né? Ele traduz aí, depois joga no latim, mas ele fala outra palavra na Torá judaica lá, não vem ao caso. E através dessa entonação, esse ato cabalístico, o primeiro ato cabalístico, tudo a luz é feita. Bom, Deus não construiu com um martelo as coisas e fez um universo com quem é um marceneiro. Ele fez tudo através dos atos cabalísticos. E onde foi aplicado esses atos cabalísticos? No plano das ideias, no consciencial. É lá onde vem tudo. A energia primordial, tá? A energia pura é do plano consciencial, tá bem? Então, todo o ato magístico se dá no plano consciencial. Então, como que a gente faz uma operação magística? Por que a gente tem rituais, ferramentas e procedimentos? O ritual teatral? Por que a gente tem os insumos para carregar nossa energia, preparar nossa verdadeira energia? Porque a magia, ela vem de nós, tá? É porque nós somos a conexão direta através do nosso espírito e consciência, entendeu? O espírito é a consciência primordial, ele é do plano da consciência, consciencial. Então, por isso que a magia, aqueles agregados, é só para preparar nós mesmos. A magia vem de nós mesmos, tá bom? Não vem das coisas, não vem da fórmula. Ela vem de nós. A fórmula e as coisas é só para deixar o nosso consciência alinhada com aquilo que a gente quer fazer. Então, toda ação magística, vamos supor que eu vou fazer um banimento que eu faço com fósforo, 5 fósforos, o mesmo banimento que vocês devem ter visto Aleister Crowley fazendo, é o que eu uso. Quando eu faço aquilo, o ato magístico não está no palito de fósforo. Eu poderia fazer até aquele banimento sem palito, igual eu fiz aqui. Ó. Eu tenho a capacidade de visualização do K2, eu vejo a caixa de fósforo, certo? Eu vejo o palito, posso escutar ele, posso sentir até o calor do fósforo. Entendeu? Eu preparei a minha consciência para isso. Então, o ato magístico começa na minha consciência e ele vai ser lançado no plano das ideias, no plano consciencial. Do plano consciencial, ele vai reverberar pelo plano astral e ele vai ter a reação da minha ação no plano físico, expulsando as entidades daqui. Tá bem? É assim que faz a magia. A magia, ela começa na nossa consciência, lança para o plano da consciência, porque é consciência com consciência, lança para o plano das ideias, repercute no plano astral para depois reagir no plano físico. O plano físico é o que faz denso, é onde a magia ela vem com maior, digamos assim,
depois de passar por um longo caminho, que é onde ela pega no lugar final, entendeu? Então, se todo o plano, toda a magia começa assim, se eu estou lá no astral para mim fazer o meu consciência, a minha transição, desculpa, talvez eu pulei a etapa na hora de ir, tá bom? Você vai usar a sua consciência física, transmitir para o astral, para depois chegar no refino mental, para você conseguir a sessão mental. Aí ela vai descer para o astral, depois físico, tá bem? Sempre esse processo. Sai do físico para o astral, do mental para o astral, o físico, tá bem? É esse o procedimento magístico. Então, se eu estou aqui na Terra, vou fazer esse ato, eu tenho que jogar para o astral, depois jogar para o mental, do mental volta para o astral, volta para o físico e repercute a magia, tá bem? Nisso, ela pode se perder, a minha intenção não for forte o suficiente, ela pode vir fraca, ou é aquela magia mal feita que acontece mal feita, né? Fraca, ou não acontece. Se acontece, acontece pouca influência, é porque ela teve que fazer tudo isso, você não mandou energia suficiente. Aí, quando você está no seu templo astral, você elimina parte do caminho, você cria um atalho. Então, o seu ato magístico já vai sair de astral para mental, e de mental ele já volta para o astral onde você está, e você consegue direcionar melhor para o físico, que vai ter um resultado muito melhor, com um esforço menor, tá bom? Toda magia funciona no plano físico? Funciona, mas só que depende da sua qualidade. Se você ainda não é bom para fazer, não tem aquela qualidade de operação, você precisa de ferramentas que te auxiliem, que facilitam o seu caminho. Então, você estando no seu templo astral, você tem um atalho para isso, tá? Imagina como se fosse uma onda de celular, ela vai lá, você ligou para alguém aqui, ela vai lá para o satélite, do satélite vai para o celular da outra pessoa, que volta para o satélite, volta para você. A magia opera mais ou menos assim também. Então, se você sai do físico, vai para o astral, vai para o mental, do mental volta para o astral, volta para o físico. Então, se você corta um degrau dessa escala, vai ser muito mais rápido a triangulação do efeito magístico, tá bem? É exatamente isso que o templo astral vai fazer para você. Ele vai colocar você alocado num nível acima, no plano astral, onde você consegue fazer as operações funcionar de forma direta, sem toda essa influência densa do mundo físico, onde as coisas aqui são mais rígidas, mais difíceis, mais duras, digamos assim, tá bem? Para você fazer qualquer ação sobre elas. A título de curiosidade, talvez alguns de vocês já tenham pensado, a título de curiosidade, se existe o templo mental, sim. Existe o templo mental também, tá? Como eu não gosto de traduzir como mental, como eu falei para vocês, eu prefiro templo consciencial, que é ancorado na dimensão do espírito, tá bom? Consciência pura. Só que esse você não faz a viagem astral para ir até ele, você faz a viagem mental, tá bem? A viagem consciencial, ou seja, a viagem dourada, tá? A viagem astral é a prateada, a viagem prata é do cordão de prata, depois é do cordão de ouro, tá bom? Não sei se vocês conhecem isso, mas Bardon descreve esses procedimentos, tá bem? Então, é exatamente isso que a gente faz com o plano astral, tá bem? O templo astral, para facilitar o nosso caminho. Vou falar um pouquinho também das ferramentas mágicas, dos insumos, tá? Que a gente utiliza lá. Todo mago ele tem seu templo astral, onde ele tem objetos que ele utiliza. Por que a gente tem objetos físicos? Eles são importantes para a magia? Eu falei para vocês agora. Não, para a magia não são importantes, mas eles são importantes para preparar o nosso alinhamento de consciência para a gente conseguir fazer as operações funcionarem adequadamente, tá bem? Então, toda ferramenta é um agregado de preparação de nós mesmos, mas em algum momento a gente não precisa delas. A gente consegue fazer pelas ferramentas astrais direto. Em algum momento você também não vai precisar delas, você vai conseguir fazer pelas ferramentas conscienciais, mentais, tá bem? Então, o que acontece? O mago ele tem o tempo físico dele, ele cria as ferramentas dele. Eu vou dar um exemplo aqui de qual ferramenta mágica a gente vai falar de uma que é muito comum, que vocês já viram em várias tradições. Eu até estava falando aqui com os irmãos antes, falando do arcanjo Miguel, que ele usa essa ferramenta mágica, que é conhecida como a espada flamejante, tá bom?
Franz Bardon ensina a fazer, a minha tradição hermética persa ensina, toda a tradição magística ensina, Aleister Crowley ensina, magia enoquiana ensina, tá bem? Até feiticeiros ensinam esse negócio das coisas flamejantes aí, que envolve a espada flamejante também, tá bom? No começo, o Franz Bardon vai falar para você arrumar uma cimitarra de bronze, tá? Por que cimitarra? Porque Franz Bardon aprendeu essa técnica que vem da nossa cultura do hermetismo persa. Lá na Pérsia era utilizada cimitarras, tá bom? A cimitarra, depois vocês pesquisam na internet, é como se vamos usar a palavra espada, mas é uma espada curva, tá? Espada é aquelas da Europa que se utilizava. A Europa medieval tinham espadas. Tem a katana, por exemplo, também. Então, são nomenclaturas diferentes para uma arma parecida. E a cimitarra é essa, que ela é meia curva. Então, Franz Bardon ensina você a ter uma cimitarra de bronze, para você ter no seu tempo físico, para você aprender a utilizar ela, energizar ela adequadamente. E com isso, você vai criar sua cimitarra, sua espada flamejante no astral, tá? Então, isso parte do pressuposto do duplo etéreo. Não sei se vocês conhecem o duplo etéreo. Tudo tem seu duplo, tá? Nós, no caso nosso, nós temos o nosso duplo, que é o astral, e a gente tem a outra parte ainda, que é o mental. Aí só os seres conscientes têm essa parte. Mas até os objetos, irmão, eles acumulam energia e ele tem o duplo dele, tá? Uma pedra, ela tem o duplo dela no astral também, ok? Então, o que acontece? Você tem sua cimitarra ali de bronze, você vai transformar numa espada flamejante aqui na Terra e você vai ter ela astral também. Você pode guardar ela no começo, no seu tempo físico, dá para ela ficar ali também, embora não é o melhor local. Mas depois, com o tempo, você vai aprender a guardar esses objetos lá no seu tempo astral. Por que lá no seu tempo astral? Aqui na dimensão física, você tem que brincar e acaba pegando ele. Lá no astral, quando você for aprender a utilizar essa espada flamejante, ela é muito usada para amedrontar os espíritos ou em casos de combate, quando o espírito maligno te ataca, você usa ela e faz tal como Miguel Arcanjo fazia. Ele era temido por essa espada porque ele queimava as almas que atacavam ele com essa espada, tá bem? E é o mesmo que você vai fazer com a espada flamejante, você vai usar para proteção, geralmente para intimidade. Geralmente você arrancou ela aqui, intimida, mas tem alguns espíritos mais casca grossa que eles vão para cima de você mesmo assim. Aí você vai ter que usar e queimar eles com a espada, tá bem? Então, o que acontece? Quando você tem ela lá no astral, lá no seu templo astral, você consegue simplesmente trazer ela para sua mão imediatamente quando você está em projeção astral. Então, suponhamos que eu estou numa projeção astral, estou tranquilo andando por aí, de repente um espírito vem para me atacar, eu faço bolas de energia para jogar nele, mas isso não funciona, a coisa começa a descambar e eu preciso de um nível maior de proteção. Eu posso simplesmente puxar a espada flamejante através do meu alinhamento da minha energia com o meu tempo astral. Saco direto do meu tempo astral e ela aparece imediatamente ali na minha mão astral enquanto eu estou em projeção e eu posso usar isso para me proteger, tá bom? Usei o exemplo da espada flamejante, mas funciona com o seu bastão mágico, isso funciona com o seu cajado de poder, isso funciona com o seu animal de poder, isso funciona com diversas ferramentas, tá? Lanternas mágicas, vai funcionar com muita coisa aí. Cálice sagrado, você vai conseguir alocar o seu altar no templo astral com os elementais em diversos locais, ou seja, você pode permitir a visita deles lá, se você quiser, se for do seu interesse, bem, você consegue fazer todo esse tipo de ação através aí do seu templo astral, tá bom? Muride, se você quiser complementar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode falar. Senão eu vou falar depois, eu falo um pouquinho das minhas experiências. Por mais dúvida mesmo. E o local em si, Prata, mestre, onde é que fica do templo astral? Tipo, que vai ser construído, né? Aí ele fala assim, o terreno, onde é que ficaria? Vai se alinhar na vibração da pessoa que vai construir? Ou seria algum local de mais proximidade, né, para aquela pessoa que vai construir?
como é que seria o espaço onde que vai ficar no plano astral esse templo? Excelente pergunta, Muride. Vai ter duas formas de fazer isso. Uma é fazendo as dimensões mais, digamos assim, baixas do astral, aonde você vai alocar ele num lugar. Você pode usar a interseção terra também, interseção terra astral. Ou seja, alocar ele aqui no físico, mas na dimensão astral. Então, você pode escolher um lugar qualquer que seja um pouco mais afastado da sua casa, um lugar, uma praia que você gosta, um campo que você gosta, um sítio que você gosta, e você pode alocar ele lá. Ele vai estar alocado no astral, ele não vai estar no lugar físico, mas ele vai estar lá naquela região do físico, usando essa interseção terra-astral. Porque a Terra, embora você está vendo na planeta Terra, tem a dimensão astral dela também, que a Terra também tem seu duplo. Tá bem? Então dá para fazer isso. Agora, se a pessoa quiser alocar ela fora da Terra, pode. Você pode alocar, por exemplo, no espaço sideral, num vazio, onde não tem nada, mas só que é só a dimensão astral mesmo. Aí você vai conectar, você pode pôr no lugar que você quiser, não precisa ter um local circunscrito, porque você vai usar do fator que não há tempo e nem espaço no plano astral, tá bem? Então, você pode criar ele na zona, na interseção terra-astral, você pode colocar ele, talvez, numa dimensão aí que você conhece, perto de uma coluna espiritual, você pode fazer isso também, tá? Ou se não, sei lá, numa frequência umbralina, você não vai querer isso, mas é uma possibilidade. Ou também criar ele, você só imagina ele, o cubo, e vê ele por dentro. Não importa aonde você pôs, porque ele está perto de você e longe de você ao mesmo tempo. Ele está perto de você quando você está a nível astral e longe de você quando você está a nível físico. Você pode imaginar em qualquer lugar do espaço sideral do universo, tá bem? Não tem limite para você pôr ele, uma vez que está na dimensão astral. Vou falar um pouco das minhas experiências com ele, vou falar só algumas coisas que eu já fiz, porque depois eu vou falar sobre também a criação, né? Como que a gente cria isso. A gente fala dele, né? Já sabe dele, já sabe que é outro, todo mundo está querendo criar o seu e eu não falo, né? Então, vou falar sobre algumas experiências de projeção, principalmente quando eu usei lá nas primeiras projeções, tá? Aí, depois eu vou ver que eu mudei a técnica, mas usando com base nisso, tá? Todo projetor, irmãos, ele tem aquela dificuldade de sair do corpo. Eu tenho uma capacidade de projeção, rememoração e controle energético, cada um tem seu nível, tá? Mas se eu fosse fazer um resumo uma média, tá? Uma média de dar uma nota para a minha qualidade de projeção, de 100 pontos, eu diria que ela é 92, tá? E nesse mundo, pessoas que têm essa qualidade de 92 pessoas, eu vou te falar que não tem 10 mil, tá? Não tem no mundo. Agora, projetores astrais ali com um nível de 75 a 90, tem uns 100 mil. Agora, com menos de notas menos, um pouco mais baixo, aí de 70, vamos por isso, 40 ou 70, deve ter quase 1 bilhão de pessoas que conseguem fazer uma projeção assim mais esporádica, tá? Agora, abaixo disso, aí já não é considerado uma projeção, é considerado experiência mais esporádica, tá bem? E o que significa isso? Significa que até eu tenho uma dificuldade com a zona de torpor do corpo, me atrapalha, se eu ficar nela, vai me atrapalhar mesmo. No meu caso, faz eu acordar várias vezes, tá? Porque eu tenho um costume tão bem enraizado na minha mente, que é as chamadas de lucidez que a gente fala, tá? É começar a ficar assim indagando. Eu estou aqui, mas por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Eu não lembro de ter vindo para cá. Eu vim andando, eu vim flutuando, eu vim em projeção, eu estou acordado, eu estou dormindo, entendeu? Essa reflexão que chama a lucidez. Eu tenho um hábito enraizado muito grande de fazer isso, tá? Até quando eu tive experiências com tomar ayahuasca, que deixa a gente muito doido, você não sabe se você está dormindo, se você está projetado, se você está sonhando, eu tinha uma capacidade muito grande de rememorar, puxar a lucidez e saber que eu estou lúcido. Então, eu tenho até um vídeo que você já mostrei, pessoal, eu doido de ayahuasca, que eu fico naquela coisa brincando, a lucidez vem e vai, mas eu tenho sempre no fundo, eu estava lúcido. Por quê? Por causa disso. Isso é o que chama a lucidez, que chama
a você perceber que está dormindo. Mas é igual eu falei lá, você lembra que eu falei com os irmãos? Eu falei assim, nossa, na hora que eu lembro que estou sonhando, alguns irmãos me contam, né? Na hora que eu percebo que eu estou sonhando, eu acordo, eu também, tá? Eu também. Aí eu tenho essa mania de ficar recobrando os dedos, então se eu estou aqui na zona de torpor do meu corpo, eu começo a refletir, começo a analisar e acordo. Então, se eu ficar na zona do torpor, eu vou acordar de 2 em 2 minutos. É uma coisa muito grande. Eu tenho a capacidade também de sair com o astral e a minha consciência ficar no corpo físico ali por um tempo, tá? Então, essa capacidade, ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo, porque tem hora que ela não te deixa projetar, você fica voltando. Então, para falar a verdade para vocês, irmão, na maioria das minhas projeções astral, eu não saio aqui do corpo aqui, vou andando e vou embora. Eu já vou direto para o ponto que eu quero ir. Mas antes eu ia direto para o meu tempo astral, tá? Aí depois eu acostumei tanto com o tempo astral, que aí eu já saio, né? A projeção minha era baseada no tempo astral, focava nele e ia para ele, tá? Aí estava longe do corpo, podia recuperar minha lucidez, indagar como que eu vim, né? Meu pessoal é muito fácil, você chegou no seu tempo astral, é muito fácil você perceber que você tem astral. Você falou, opa, eu estou no meu tempo astral, eu não estou em casa, então se eu estou aqui, eu estou em projeção. Aí é muito fácil você sair e buscar as coisas, tá bom? As experiências que você quer. Depois, com o tempo, aí eu já passei a focar diferente, né? Então, muitas vezes eu saía do corpo e ia para o tempo astral para depois ir para a colônia. Aí eu aprendi a cortar o caminho também, já ir direto para a colônia, tá? Mas aí é porque a gente aprende umas técnicas lá também. Existe como se fosse uma utilização de um tipo de selo mágico para você ir direto ao ponto, tá? Quando é na colônia. Mas nos outros lugares aleatórios que a gente quer passear, a gente não tem essa conexão direta. Então, eu uso o tempo astral até hoje. Então, suponhamos que, igual eu vou na bruxa Minana, que eu já sei o lugar dela certo, eu já vou direto, tá? Mas, às vezes, eu posso ir pelo tempo astral para depois ir lá. Eu sugiro usar bastante isso. Quando eu vou fazer amparo, também algum irmão pede auxílio, né? Aí eu envio meus elementais. Aí meus elementais, para fazer esse caminho da localização, eles vão para o meu tempo astral. Eu nunca falei isso para ninguém, né? Eu acho que eu nunca revelei isso para ninguém. Muitas vezes aí, talvez os irmãos estão aqui, já até fiz ritual de limpeza de energia, que é aquele que você com um copo d'água com a vela. É um ritual de localização. Não é aquele ritual que faz a limpeza na casa dos irmãos, aquilo é só para localizar ele, os elementais localizar ele, onde você está alocado. No físico, na interseção física, terra astral. Aí, mas só que meus elementais eles vão lá para o meu tempo, lá eles ficam esperando. E aí é como se você acende a vela com a água, é como se acendesse o farol, aí eles vão atrás, tá bem? Eles conseguem usar. Aí, como eles fizeram esse caminho, aí, por exemplo, aí pergunta alguma informação que você quer que eu saiba lá, e eu não fui, né? Quem foi meus elementais. Aí, para mim te achar, eu vou ter que fazer isso. Porque aí você não está fazendo um ritual de localização. Você já fez só aquela vez. Aí eu vou no meu templo astral, eu tenho uma sinestesia, tá? Eu não vejo as energias, eu sinto o cheiro. Eu vejo ela, mas veio para mim só tem importância quando eu estou trabalhando com anatomia oculta. Rastreamento de energia, eu sinto o cheiro, tá? Eu sinto o cheiro da energia. Parece um cachorro farejador. Aí eu vou lá, sinto o cheiro da energia dos meus elementais e te localizo pela energia dos meus elementais, sentindo o cheiro delas. Então, eu faço muito essa caminho no meu tempo astral, tá bom? Isso aí é a minha experiência com projeção. É muita coisa que a gente faz, mas no geral é isso, tá? Agora, em relação a rituais, eu já até falei, né? A minha espada flamejante está lá, minhas lanternas mágicas estão lá. Então, tem muita coisa ali. Para mim abrir portal dimensional é muito mais fácil eu usar meu templo lá, o meu templo astral, tá bom? Porque aí eu vou abrir um portal dimensional, eu já vou linkar com ele, muitas vezes suponhamos que eu quero fazer uma travessia, eu fui lá fazer um resgate de uma entidade, né? E eu quero levar ela para a colônia, uma colônia espiritual, suponhamos que é a nossa mesmo. Para mim, se eu for com a entidade, eu não posso ir direto igual a técnica que eu uso, entendeu? Senão eu vou e a pessoa fica, bem? Então, eu tenho que abrir um portal dimensional aqui, uma porta eu vou linkar no meu templo astral e outra eu vou linkar lá
na colônia. Então, eu vou fazer uma conexão com o tempo astral para depois ir lá. Não é que a pessoa vai entrar no meu tempo astral, tá? É como se tivesse um portal lá, ela atravessou, mas usou a energia do meu tempo astral, usou o lugar que está alocado, tá bem? A pessoa nem vai ver ele, mas o portal vai abrir 3 portais, no caso. Um no ponto onde a pessoa está, outro no tempo astral e outro de chegada lá, para poder fazer essa conexão. Bem, isso aí, em alguns casos mais raros, eu não uso fazer isso muito, tá? Eu fiz algumas vezes. Aí você vai abrir esse portal, porque geralmente quando eu resgato almas, né, a gente não leva para nossa colônia está num nível elevado que não recebe alma de resgate, tá bem? Isso é entregue para outras colônias espirituais. Então, e as armas mágicas? E meu animal de poder, tá? Meu animal de poder vive dentro do meu templo? Não, ele não vive lá dentro do templo astral. Ele vive lá na colônia. Mas para ele eu não consigo fazer ele vindo uma vez. Então ele faz esse exato caminho dos portais, tá bem? Ele passa pelo templo astral, porque ele saiu da colônia, eu consigo solicitar ele. Um animal de poder, moço, você abre o portal realmente, tá? Aí ele vai abrir o portal para ele lá na Irmandade, onde ele está, lá na hora que ele fica. Aí ele já sabe, já tem treinamento, abriu o portal, ele já entra nele imediatamente. Abre na frente dele. Quando ele vê, ele já entra. Aí ele vai entrar no meu templo astral. Ele sim, ele entra. Tá? Aí ele ficou lá, aí depois que eu vou chamar ele para onde eu estou. Aí eu vou abrir um portal novo aqui, onde eu estou. Então vai conectar sempre o intermediário no meu templo astral, tá bom? Fora as ferramentas mágicas, eu vou sacar uma espada flamejante, assim, tá flamejante, tá lá. Vou sacar a jambeturca flamejante, que é uma faca que na nossa tradição usa, ela tá lá, tá bem? Eu vou utilizar uma lanterna mágica, seja para fazer uma iluminação energética, uma captura energética, eu vou buscar ela lá no templo astral, tá bem? Várias aplicações, a maioria das aplicações, quando eu estou no astral, eu dependo. Quando eu estou lá no plano astral, eu dependo diretamente do meu tempo astral, porque a maioria das coisas é como se tivesse tudo lá e eu conseguisse pegar tudo lá, sem ter que ir lá, tá? Então, é como se aquela coisa transportasse para mim tudo que eu preciso, uso e beleza, tá tudo ali, tá bem? Agora vamos falar um pouquinho de como que a gente faz isso, né? Para não esquecer. E sabe por que eu deixei por último como que se faz? Porque eu vou lançar para vocês uma técnica guiada, tá bem? Essa semana ainda. Não sei o dia certo que eu vou lançar, mas essa semana entrante agora eu já vou lançar uma técnica guiada para vocês começar a construir o templo astral de vocês. Mas vamos lá, eu vou falar o básico, tá bem? Quem pode construir o templo astral? Precisa estar em que grau de transbardão? Nenhum. Você já pode construir a partir de qualquer momento, tá bem? A vantagem de você estar em graus mais elevados é que você tem uma acurácia, uma qualidade maior de impregnação energética, de separar o seu pensamento do pensamento desejado para ir construindo as coisas, tá bem? Então, como eu usei o exemplo lá, eu vejo o fósforo aqui acendendo ele, tá bom? Eu posso acender o fósforo aqui, eu vejo, sinto o calor, sinto a textura da caixa, consigo sentir tudo por causa dos exercícios do grau 2. Então, se você consegue esvaziar sua mente, você consegue fixar numa única ideia, você consegue usar os sentidos, a visualização, sentir o cheiro das coisas, o tato das coisas, é muito melhor para você construir o seu tempo, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais preciso. E se você também tem aquela capacidade de acúmulo energético de cada elemento, é muito melhor, porque você vai acumular certinho o que você quer, na proporção que você quer no seu tempo astral, tá bom? Aí você já vai fabricar ele logo de cara perfeito. Mas o meu eu não fabriquei perfeito assim, porque eu comecei antes também. Depois eu fui corrigindo ele, tá? É uma construção que você pode fazer reformas. Você pode reorganizar ele do jeito que você quiser, bem? Então, no começo você vai ter mais dificuldade, porque você não consegue manter concentrado aquela visualização e criar as coisas, tá bem? Então, o que você vai fazer? Você vai usar um caderninho, você vai desenhar a planta dele, tá bem? A planta, você sabe o que é uma planta de construção, né? Faz lá o quadradinho, o retângulozinho, define onde vai ser o seu altar,
define onde vai ficar cada item do seu altar e você faz uma planta o máximo detalhada e vai detalhando ela com o tempo ali, desenhando em cima, tá bom? Não precisa desenhar igual você faz lá, não ser um desenhista ou ficar querendo que a cria para você olhar, não precisa, tá? Você vai construir com a sua capacidade mental, mas você sabe o planejamento dele, onde cada coisa fica. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa sua planta, vai analisar, estuda ela, você vai sentar numa posição de meditação e vai começar imaginando você criando ele. Pode criar ele, não se preocupe onde você está alocando ele ainda, tá bem? É por isso que eu falo, você pode imaginar que você já está construindo ele lá no espaço sideral, ou imaginar que você está num local que você gosta, que você quis criar ele no mundo físico, tanto faz. Mas o mais interessante, que eu acho, é você se imaginar dentro de um retângulo branco, tá bom? Um retângulo branco. Vou anotar aqui para usar o mesmo conceito. E dentro desse retângulo branco, você, de acordo com a sua planta ali, você vai construindo as coisas. Então, você vai visualizar o altar na sua frente certinho, do jeito que você quer, e você vai colocando os detalhes. Você vai fazer isso mais ou menos ao longo de um mês, todos os dias você vai fazendo, vai estabelecendo ele até ele ficar com tudo que você precisa arrumadinho. Eu sugiro que vocês comecem com versões simples, tá bom? Porque você não tem a capacidade da visualização adequada, não tem a capacidade de sentir, então você precisa de mais tempo para criar as formas pensamento para ela poder virar uma estrutura lá do seu tempo, tá bom? Então você senta lá, você imagina uma coisa simples, uma almofada no centro dele, as paredes brancas, e você imagina um altarzinho ali na sua frente, 3 degrauzinhos brancos. Começa assim, tá? 3 degrauzinhos brancos, você pode imaginar uma vela nele, um pentagrama, e beleza, tem a sua almofada ali para você sentar e meditar. Hoje, almofada vermelha, tá? Isso é para você sentir um pouco como é que é as coisas. O contraste das cores também vai facilitar. Então, você está fechadinho ali e você vai visualizando isso todo dia, todo dia, todo dia. Você marca um horário para fazer, nem que seja 5 minutos. 5 minutos visualiza. Antes de dormir, pode ser antes de dormir também? Pode. Antes de dormir, você fica visualizando ele. Então, você vai construindo ele assim, tá bom? Colocando a sua energia, é a sua criação, é a sua forma pensamento que está dando essa estrutura ali, tá bem? Então, você vai criando ele. Por isso que eu falo, não se preocupe onde você vai alocar ele. Você quer alocar no lugar físico, você sente que você está indo lá, como se você estivesse indo em alma e vai até lá? Pode. Mas se você nem quiser, não precisa, só imagina ele por dentro, você já chegando nele. Eu já imagino eu me sentando na minha almofada vermelha. É o mesmo conceito que eu estou falando para vocês, é o que eu uso, e para mim é o que eu uso, tá? Eu já imagino eu chegando lá e já vendo meu altar de frente. Só que meu altar agora ele está mais complexo, cheio de coisas. É só de eu visualizar aqui, eu consigo enxergar ele completamente. A vantagem da capacidade visual do grau 2 é isso, tá? Eu consigo ver, olhar para 360 aqui e ver ele certinho, tá? Desconsiderar a visão física que eu estou e ver ele. Então, você vai fazendo isso todo dia. Você pode dedicar ali, sentado meditando, sei lá, 2, 3 vezes na semana. Mas toda vez que você for dormir, você mentaliza ele, conecta a sua mentalidade nele. Porque se você construir ele, não fazer manutenção, ele desaparece com o tempo. Mas se você dormir toda noite, ou praticamente toda, talvez uma ou outra você esquece, mas não tem problema. Mas se você fazer a maioria das noites pensando nele, concentrado nele, você vai construir ele, você vai ir para ele, ao mesmo tempo que você está construindo, fortalecendo, você está aprendendo a se direcionar para ele, tá bem? Depois eu vou fazer uma técnica guiada, né? E aí eu vou ter aí as ferramentas da hipnose, que vai ajudar a preparar o seu inconsciente, para melhorar a sua visualização, facilitar a sua construção inicial do seu tempo. Aí depois você só vai ficar, digamos assim, melhorando, ampliando ele e pensando nele toda noite, tá bem? Muride, se tiver alguma coisa que você quer falar, tá bem? Pode trazer que a gente analisa. Eu acho que por enquanto não, por enquanto não. Eu conheci bem pouco sobre o templo astral. Talvez estou por aqui pelo grupo, mas é até bom para quem está no grau 2, né? Na técnica de visualização, já para exercitar esse lado. Isso.
No grau 2, quando a gente tem as habilidades do grau 2, é bem melhor, tá bom? Porque você vai conseguir ele com mais nitidez, mais clareza, muito mais rápido. Agora, você viu que eu dei um prazo aí, mais ou menos, de um mês para você? Isso é um mês para quem não tem um costume nenhum, não tem controle do pensamento, não tem vazio, não tem nada. Mas você consegue estabelecendo. Por quê? Quando você não tem essa capacidade mental, a sua visualização fica meio atrapalhada, você não concentra muito bem. Então, você não consegue fazer formas de pensamento muito grandes e poderosas de uma vez. Mas ao longo dos dias, da semana e do mês, fechando o mês, aí você foi pegando aquelas formas de pensamento mais fracas, foi dando força para elas ficar grandes e construir, sim, o seu tempo astral. Pensar, eu gosto de fazer ele sempre branco, simples no começo, porque é mais fácil visualizar. Mas se você achar do outro jeito é melhor, você pode fazer, tá bem? Também dá certo. Aí depois, quando você vai se aprimorando, acostumando com ele, aí você pode ir adicionando elementos, igual o meu, ele é cheio de elementos, tá? Ele agora ele é bem grande, ele não é só um retângulo pequeno, ele tem divisões lá dentro, como se fossem cômodos, tá bem? Que você consegue transitar, tá? Aí você consegue desenvolvendo. Eu vou lançar para vocês uma técnica guiada que vai ajudar vocês quando vocês forem deitar para dormir, vocês vão pegar essa técnica guiada e eu vou ensinar direitinho como usar a mente de vocês para ter esse poder criativo e criar o seu tempo astral, tá bem? Uma vez que você cria ele, você toma o gosto por ele. Você não pode, lógico, fazer e largar para lá, que ele não vai ter serventia nenhuma para sua vida. Mas uma vez que você faz ele, toma o gosto, quase toda noite que você for dormir, você usa, pensar nele, ixi, ele vai virar um poder muito grande na sua vida. Porque cada vez que você está pensando nele, você está conectando com ele. Ou seja, ele vira uma parte sua lá no astral. Ele não é uma construção, como, por exemplo, você tem uma casa lá longe que você nem visita, que você nem pensa nela. Não é. Você está conectado com ele, você está ligado a ele pelo altar. Então, quando você dorme, você vai direto para ele, você faz como eu, porque minhas projeções são assim, já vai direto para o ponto, ou se não, vai direto para o altar, para o templo astral. Bem, porque sai de todos esses problemas do corpo, o corpo fazer essas transições abruptas de energia é muito difícil, então já faz uma mais fácil, tá bom? E depois você vai começar a guardar seus insumos mágicos astrais lá dentro, tá bom? Lógico, você vai ter que aprender a fazer esse físico, depois fazer lá. E depois você vai conseguir levar elementais, mas para isso você vai ter que fazer impregnação de elementos, tá bem? Mas vocês vão melhorando ele cada dia mais, sempre utilizando eles. E quando vocês fizerem meditações também, você pode mentalizar ele, que aí você vai conectando essa energia da espiritualidade, do desenvolvimento. Para ser aquele local, quando você chega nele, irmão, você já sente a aura de espiritualidade, de elevação espiritual, aquela coisa de estou aqui fazendo uma coisa séria, que é o meu desenvolvimento espiritual, estou aqui para fazer uso dos elementais, estou aqui para fazer o uso da magia, eu estou aqui para poder fazer a minha projeção fluir melhor e ter objetivos, tá bem? Bom, no geral é isso. Não entendi, Murilo. Não, falei combinado. Também nem os irmãos perguntaram nada até agora. No grupo aí, se quiserem fazer alguma pergunta também por texto aí, o Murilo pode ler para a gente, tá bem? Mas, no geral, é exatamente isso. O tempo astral, ele é muito bom mesmo. E todo mago tem. E todo magista deveria ter, você precisa. Você consegue colocar muitas coisas, ferramenta oracular, ferramenta magística de proteção, os selos de proteção você vai ter que colocar, tá? Isso aí eu vou te ensinar na técnica guiada, como é que você coloca o selo de proteção. Bem, então, a gente vai finalizar por aqui para a aula não ficar muito longa. E eu vou deixar uma senha aí também, tá bom? Vou fazer com vocês aqui também. Uma senha para marcar presença. Que é... Murique, você tem uma ideia de senha? Explicar para os irmãos o que é esse negócio da senha? Uma palavra-chave? Isso, uma palavra-chave. Só dar uma explicadinha para os irmãos aí, para eles entenderem o que é esse negócio que a gente está fazendo aí. Aquele mesmo conceito que a gente usou na UOF. Copo?
É assim, irmãos, a gente, para saber quem está acompanhando as aulas e fazer como se fosse uma lista de chamada, uma presença, a gente vai. Tem que mandar para quem, hein, Murilo? Tipo, ficar certo, porque se mandar lá no grupo vai ficar estranho, todo mundo vai começar a repetir. Para quem mandar a palavra-chave, Isso. pode ser para mim mesmo. Eu Você... passo para você. Aí, então pode mandar no privado do Murid. Quem viu até o final, manda no privado do Murid, Ereuleide, a palavra-chave, que vai ser tempo flamejante, só para não ficar fácil e óbvio, tá bom? Tempo flamejante. Tempo flamejante. Repetida 3 vezes e mandar lá para o Murid aí, a gente vai anotar uma presença e quem estiver tendo presença aí, eu vou fazer um conteúdo exclusivo, especial, só para esses que estão acompanhando, tá bom? Olha, um irmão aqui fez uma pergunta bem no final. O Chilian. Ele perguntou se o templo precisa ser tipo um quarto. Geralmente a gente começa fazendo tipo um quarto, porque é mais fácil, né, da gente visualizar e pensar nele, né? Por isso que eu falei, pensa num retângulo como se fosse um único cômodo, um quartinho, pode ser um quartinho. Eu gosto de fazer ele branco, porque é mais fácil para mim visualizar branco, porque parece que é um simples, é o mais simples que tem é branco. Então a gente já começa assim, preto não dá certo, porque senão fica uma coisa meio escura. Então você já visualiza ele branco, aí você faz imagina um quartinho. Você pode fazer um quarto igual ao seu? Até pode, mas só que eu evita fazer um igual ao seu quarto, porque senão na hora que você estiver lá, você pode confundir, tá? Então acho melhor não fazer igual ao seu quarto, poder pode, mas vai depender de você. Mas a minha sugestão é não faça, porque senão vai perder esse poder aí que a gente falou, né? Se você já estiver lá no seu tempo, você vai falar, opa, eu tô no meu tempo, eu tô no astral, né? Já vai ser um raciocínio óbvio. Agora, se for igual ao seu quarto, aí você vai achar que está no seu quarto físico e vai atrapalhar todo o seu procedimento, tá bem? Então, mas é um quartinho sim, um quartinho onde você coloca lá no cantinho dele o altar, no meio dele você coloca uma almofada vermelha, que é a almofada de você sentar em asana de meditação, ou coloca uma cadeira, você que cria como você quer. Eu gosto da almofada vermelha, que dá um contraste muito grande, e o altar lá na frente, de 3 degraus, tá bem? Eu não vou tirar mais dúvidas agora, não. Fica para mim, eu tiro dúvidas aí por texto, tá bom? Pode mandar pergunta no grupo que eu tiro por texto. Finalizar a instrução por aqui para ela não ficar muito grande, para os irmãos poderem assistir aí sem perder muito tempo, tá bom? Então eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. Espero que este conteúdo seja muito importante para você na sua jornada magística, na sua jornada de projeção astral e também na aplicação da magia ritualística para a criação das suas ações e reações. Então, obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite. Paz e luz. Assalam. Boa noite. Muito obrigado, Murid, também pelo apoio aí, pela ajuda aí durante a nossa discussão. Vou finalizar aqui a gravação. Deu 57 minutos. Ok, pode